E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo aqui já com a cara na porta, ou melhor, na lente, está o mestre do terror. E vamos lá com mais um videozinho neste canal, com aquela abordagem que eu decidi dar para alguns vídeos, para vídeos que vão ser muito frequentes agora, no qual eu mostro o que eu ando lendo, o que eu andei lendo nas últimas semanas, nos últimos dias, de maneira bem aleatória. Vamos tirar aqui o nosso querido mestre do terror, botar ele um pouquinho para segundo plano, para que eu mostre para vocês o que eu andei lendo nos últimos dias. Eu li essa edição do Marvel 2000, essa é a número 6, é uma ediçãozinha que, como o próprio nome diz, é do ano 2000, mais precisamente de junho de 2000. É uma revista que me trouxe uma sensação de que realmente o universo dos quadrinhos mudou muito e de que eu fiquei muito velho e muito antiquado. Eu vou explicar o porquê disso. Antes eu vou comentar as histórias que eu considero menos importantes na edição. Comentar rapidamente, né? Só para dar contexto, só para não passar em branco. E depois eu falo da história mais importante. Ela traz duas histórias do Demolidor, na verdade, que são as histórias mais importantes, uma com participação muito relevante do Homem-Aranha. Traz uma história do Capitão América, na qual ele está enfrentando a Hydra junto com os Vingadores, com o roteiro do Mark Waid, do Ron Garner, desenhos do Johnny Bute e do Andy Smith. É uma história na qual, pelo que eu pude perceber, os Skrulls estão infiltrados na Hydra. Eles fazem um plano para elevar o Capitão América ao ponto máximo de super-herói mais confiável da América. O que eu achei engraçado, porque na minha época de moleque, quando eu lia os quadrinhos da Marvel, era exatamente isso que ele já era. Mas aqui ele foi trazido a esse patamar e está usando esse escudo esquisito aqui. Não sei porquê. Isso também demonstra o tamanho da minha atualização. Eu sempre cheguei muito perto do ano 2000, ali até o ano 2000 nos quadrinhos, e dali nunca avancei muito. Então isso demonstra. O que me surpreende nessa história é que, a princípio, o plano dos Skrulls dá muito certo e eles conseguem capturar e substituir o Capitão América, o qual, depois de ter ajudado a colocar ele nesse patamar de herói mega confiável, eles têm algum plano para usufruir disso. As primeiras partes dessa história foram publicadas em edições anteriores, a número 6. Com certeza houveram continuações nas edições posteriores e eu não tenho nenhuma, eu não sei como isso se deu. Depois tem uma história do Thor no seu uniforme clássico. O argumento é do Jan Jurgens, os desenhos do John Romita Jr., bem fáceis de reconhecer, né? Os desenhos. Temos aqui um Thor que está sendo muito criticado, principalmente por um jornalista que diz que ele é falso, que ele é arregão. O cara endeusa o Capitão América e desce o pau no Thor. E temos um Thor que claramente está sob alguma influência externa, de algum poder externo, porque ele está agindo meio que sem controle. Esse Thor tem outra identidade secreta, né? O Jake alguma coisa, que eu esqueci o nome. Enfim, é uma história que eu achei bastante bobinha. Claro, sofro pelo fato de não ter acompanhado nem partes anteriores nem partes posteriores da história para entender melhor o enredo, mas eu achei a história bastante bobinha, principalmente porque me parece um pouco inconcebível que um deus acostumado a lidar com muitos poderes místicos, com muitas questões místicas, feitiçaria e o escambau, veja uma cena como essa, o seu martelo basicamente criando vida, e ele acabe agindo como ele agiu, como se tivesse tido uma espécie de alucinação, não levando a sério isso. Isso para mim foi bem estranho. No final da história tem esses caras aqui, a tal da Majeston Zélia, que aparentemente vão invadir para tentar dominar Asgard. São as histórias que complementam a edição, que são as menos importantes no contexto e parecem merecer o posto de menos importantes mesmo. Aí temos a história do Demolidor e o porquê ela ficou
para mim como uma história que me demonstrou a passagem do tempo e o quanto eu não evoluí para o universo dos quadrinhos. É porque essa história, que tem roteiro do Kevin Smith, desenhos do John Quesada, é uma história que traz a suposta morte do Mistério. Eu falo suposta morte porque eu não acompanho mais os quadrinhos de hoje em dia, os quadrinhos contemporâneos, né? E não sei se o cara já não ressuscitou. E no universo dos quadrinhos, principalmente Marvel e DC, quase nada fica morto muito tempo. Mas aqui o Mistério morre. Ele tá com câncer, ele descobre que tá com câncer, ele é solto da prisão por isso, porque ele tem pouco tempo de vida. Um câncer provocado, segundo ele, pelo uso dos gases experimentais que ele tinha no arsenal dele para criar ilusões e dos próprios trajes, respirar através de látex e tal. E ele tem pouco tempo de vida. E numa coisa muito clichê, que a gente já viu muitas vezes por aí, o Mistério decide que ele quer ter uma última batalha antes de morrer, quer morrer gloriosamente, quer escrever o nome dele na história de vez, porque ele é um vilão muito classe B, né? Um vilão muito segunda categoria. Só que o problema é que ele quer ter essa batalha com o Homem-Aranha, óbvio, mas essa história se passa na época ali da saga do clone, e ele descobre que o Homem-Aranha de hoje em dia, supostamente, daquela época, né? Supostamente não é o Homem-Aranha que ele conhece, não é o que ele considera o seu Homem-Aranha, e ele não quer ter essa última batalha com esse cara. Aí ele lembra do Demolidor, tipo, o Demolidor é a segunda opção. Ele já enfrentou o Demolidor antes, acha o Demolidor um bom adversário, ele recorre ao rei do crime, ao Wilson Fisk, que na época não era tão rei assim, para catar informações sobre o Demolidor e bola um plano para atormentar bastante o Demolidor, um plano que culmina com uma batalha final na qual ele sequestrou uma criança. E essa criança ele pretende usar como uma espécie de freio para conter o Demolidor e humilhar o Demolidor e tal. É um daqueles planos que também é muito clichê, né? Tem aqui a morte de uma personagem muito importante para o Demolidor também, que é a Karen. Ela morre, o Mistério é o responsável por isso. E na verdade o Mistério aqui tá muito sinistro, porque ele mata uma galera, né? As ações dele fazem com que uma galera em geral morra. Lá pelas tantas, como era de se esperar, o Demolidor perde as estribeiras, perde a paciência, consegue atacar o Mistério, nocautear ele. E aí fica revelado aquilo que todo mundo já imaginava, que na verdade o Mistério queria que o Demolidor matasse ele. Ele queria morrer em batalha com glória. Só que o Demolidor faz pior do que matar ele. O Demolidor mata o ego dele, né? O Demolidor acusa o Mistério de realmente nunca ter sido nada na vida, de nunca ter sido importante, de ser só um xerox, uma cópia de gente mais importante. Isso fere o nosso querido Mistério muito mais que qualquer coisa. E num ato final de desespero, ele, inclusive com palavras de efeito que eu achei muito legal, ele fala, né, já que o Demolidor disse que ele é um xerox, uma cópia, ele fala: essa eu copiei do Kraven, né, aqui. E já sabemos o que aconteceu, né? E aí temos a morte do Mistério. A segunda história, né, ou a conclusão, se preferirmos dizer, é o Demolidor cheio de sentimentos pela perda da Karen, né, por ela ter morrido, e também cheio de dor e medo, por causa de dúvidas se é um bom super-herói ou não. Mas uma conversa com o Homem-Aranha acaba colocando ele nos trilhos de volta e ele decide continuar sendo Demolidor. Ele recebe uma baita herança e tal, que ele vai usar para reabrir o escritório da advocacia com o Fock Nelson, e por aí vai, né? Mas por que isso me provocou essa sensação de que eu falei? Porque, cara, na minha época era muito raro personagens morrerem. Mesmo vilões mais de segunda categoria, como o Mistério, e claro que eu dei uma batida na câmera, mas mesmo vilões mais de segunda categoria como o Mistério não morriam com frequência, né? E quando morriam, isso era um evento, cara. Isso vinha destacado na capa: a morte do personagem tal, a morte do personagem tal. Às vezes merecia uma edição especial.
hoje em dia, ou melhor ainda, há mais de 20 anos atrás, no ano 2000, um personagem, mesmo um personagem bastante tradicional como o Mistério, morria numa revistinha de série bastante ordinária, né? De série cronológica bem normal, sem merecer nem mesmo uma chamada de capa. Não há nenhuma chamada de capa para a morte dele. E como eu disse, nunca se sabe se esses personagens vão permanecer mortos por muito tempo. São os novos tempos, uns tempos com os quais não é que eu não me acostumei, eu acostumei. Eu apenas não consigo gostar da maioria das coisas que é escrita hoje em dia por causa disso. Sou retrógrado, sou antiquado, com certeza, mas é o gosto que a gente tem, é a maneira que a gente se diverte, por isso que eu prefiro ir até determinado período das publicações e não ir muito além, porque dali para diante pouca coisa acaba sendo interessante. Não que tudo seja ruim, tem coisa que se salva, mas comparativamente falando, são poucas, né? E se você conhece essa história, se você leu A Morte do Mistério, se você sabe se ele continua morto ou não, me fala aí nos comentários, deixa aquele like aí pra mim e pro meu querido mestre do terror. E eu fui.